A economia é desafio de todos. Nisso, a regulação é um conceito vivo e fundamental. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Regulação da Economia, um programa da Agência Reguladora Multissectorial da Economia, ARME, emitido neste espaço quinzenalmente às quartas-feiras às 14h10, com a reposição aos sábados às 12h. Caros ouvintes, iniciamos este programa para dar-lhe conta que o Conselho Consultivo da ARME reuniu-se na passada quinta-feira, 29 de agosto, na sala multiusos da instituição, naquela que é a sua terceira reunião ordinária desde a tomada de posse dos membros do Conselho de Administração a 26 de novembro de 2018. Da agenda dos trabalhos, os conselheiros debruçaram-se sobre o plano estratégico da ARME para 2020-2022, um assunto que mereceu profundas reflexões e questionamentos, mas que, devido à sua importância estratégica, assente numa regulação de excelência e de proximidade propugnada pelo atual Conselho de Administração. Todos os membros aprovaram o documento. O orçamento e o plano de atividades para 2020, bem como o processo de transferência da regulação técnica para a ARME, foram também objetos de análise dos membros do Conselho Consultivo. Finalmente, quer o presidente do Conselho Consultivo, Eduardo Trigueiros Mendes, quer o PCA da ARME, Isaías Barreto da Rosa, mostraram-se satisfeitos com o nível dos debates e os contributos que os conselheiros têm dado para que as decisões dos membros do Conselho de Administração da ARME possam garantir a sustentabilidade dos operadores e defender os legítimos interesses dos consumidores. De igual modo, fica a saber que a Agência Reguladora Multissectorial da Economia, ARME, ao abrigo da lei, estabeleceu no dia 31 de agosto os novos preços máximos dos combustíveis que entraram em vigor às 0 horas do dia 1 e vai até 30 de setembro. De acordo com a nova tabela, a gasolina passa a ser vendida a 122 escudos e 10 centavos, o gasóleo normal a 100 escudos e 90 centavos, o gasóleo para a eletricidade a 85 escudos e 60 centavos, o gasóleo marinha a 72 escudos e 50 centavos, o petróleo a 87 escudos e 20 centavos, o fuel óleo 380 a 55 escudos e 20 centavos e o fuel óleo 180 a 61 escudos e 30 centavos. O butano passa a ser vendido a granel por 107 escudos e 40 centavos quilo, sendo que as garrafas de 3 quilos passaram a custar 306 escudos, as de 6 quilos 644 escudos, as de 12 quilos e meio 1.342 escudos e as de 55 quilos 5.905 escudos. Conforme os dados publicados da revista de especialidade, os preços médios dos combustíveis nos mercados internacionais, cotados em dólares toneladas, registaram descidas generalizadas durante o mês de agosto, 10,05% relativamente ao mês de julho. Assim, no mercado interno, os preços do gasóleo normal, gasóleo eletricidade e gasóleo marinha diminuíram 1,18%, 1,50% e 1,49%, respectivamente. De fuel óleo 180 e fuel óleo 380, 11,42% e 13,48%, respectivamente. Da gasolina, 4,83%, do petróleo, 2,79% e do butano, 9,90%. Estimados ouvintes, falamos-lhe ainda da visita de trabalho à Casa do Cidadão com o presidente do Conselho de Administração da ARME, Dr. Isaías Barreto da Rosa, acompanhado do coordenador do setor das comunicações eletrónicas e postais, engenheiro João Ramos, e da engenheira Suzete Centeio, do Departamento das Tecnologias de Informação. Efetuou na passada quinta-feira, 29 de agosto, a convite da gestora desta instituição, Mayra Silva. O encontro, que demorou pouco mais de uma hora,
foi precedido de uma visita guiada às instalações da Casa do Cidadão no Platô e serviu para, entre outros propósitos, os dois responsáveis discutirem o processo de credenciação das unidades de registro e dos respectivos colaboradores. Durante a reunião, Isaías Barreto da Rosa e Mayra Silva falaram ainda sobre a possibilidade das duas instituições criarem sinergias para cooperarem em várias áreas, com particular realce para as tecnologias de informação e comunicação. No seguimento, trazemos-lhe agora o tema sobre o qual propomos discorrer neste número do programa. Trata-se, pois, do mecanismo de fixação de preços dos combustíveis no mercado cabo-verdiano, que decorrem do Decreto-Lei nº 19/2009, de 22 de junho, que estabelece os princípios orientadores da política de preços e fórmula de cálculo dos preços e comercialização de produtos petrolíferos. O regime jurídico que estabelece o mecanismo de fixação de preços dos combustíveis em Cabo Verde está em vigor desde 2009. Para conferir qual é a apreciação que as petrolíferas fazem da regulação do setor dos combustíveis e do mecanismo de fixação de preços no país, falamos com as duas empresas do mercado, a Vivo Energy e a Enacol. Sobre o mecanismo de fixação de preço dos combustíveis em vigor desde 2009, João Carlos Silva, diretor comercial e marketing da Vivo Energy, afirma que o sistema funciona bem e que é talvez o instrumento do teor mais transparente existente no continente africano. O sistema funciona. Eu posso dizer que nestes 10 anos de vigoração, digamos assim, aquilo que nos sugere dizer é que é talvez o melhor, mais efetivo e mais transparente mecanismo que existe no continente africano. Os preços são estabelecidos com acompanham, portanto, na verdade o que acontece é que o consumidor acaba por pagar um preço que reflete o custo do produto no mercado internacional, com uma decalagem apenas de um mês. Os preços são fixados com base na média do preço anterior. Aí já houve uma melhoria recentemente, porque antigamente eram 60 dias, portanto, neste momento são 30 dias, já houve uma melhoria, e aquilo que nós temos notado é que a ARME vem, enquanto regulador, vem trabalhando para tentar aprimorar mais o sistema de mecanismo de fixação de preços. Entretanto, João Carlos Silva aponta como desafios 3 áreas fundamentais que a sua empresa tem que apostar nos próximos tempos. Em termos de desafios, eu antevejo eventualmente 3 áreas onde possa haver, onde possamos dizer que há alguns desafios. Portanto, em termos do próprio conceito de energias renováveis, a própria consciência ambiental, as próprias políticas que vão nesse sentido, vão, de certa forma, obrigar as petrolíferas, de certa forma, a reinventar-se, exatamente, a reestruturar-se e para poder acompanhar as tendências, não é? Nós já vimos fazendo algum trabalho, começámos há cerca de 14, 15 meses a colocar painéis fotovoltaicos em grande parte das nossas instalações industriais e dos nossos postos de vendas, e vamos fazendo aquilo que é necessário para acompanhar o mercado nesse lado. Há mais 2 vetores onde eu acho que onde antevejo alguns desafios, que é o caso da aviação, que é um mercado exposto internacionalmente, portanto é um mercado que não depende portanto, não está contingente à exiguidade territorial de Cabo Verde. Aliás, a nossa posição geográfica e a qualidade das praias, enfim, e a nível paisagístico que temos para oferecer tem trazido muitos turistas, tem feito com que a aviação aumente, não só o tráfego aéreo aumente, não só no que diz respeito ao segmento turístico, como também a aviação de serviço, a aviação executiva, a aviação militar e diplomática. E aí é preciso dotar-nos de infraestruturas. O país tem que se dotar das infraestruturas adequadas para poder dar vazão a esse crescimento e para poder realmente implementar as políticas que tem definido nesse sentido. Temos também a Marinha Internacional, conhecida como bunkering. A partir do início de 2020 vai entrar em vigor uma terminação da IMO, portanto o International Maritime Organization, que vai limitar o teor de enxofre no fuel óleo.
e isso vai obrigar, enfim, muitos operadores a trabalharem com um produto diferente, vai mudar um pouco o padrão da procura, designadamente no fuel oil e por arrastamento também no gasóleo, que são os produtos mais utilizados na marinha. Já Abílio Madalena, diretor-geral da Enacol, considera que o mecanismo de fixação de preço dos combustíveis é uma boa solução para Cabo Verde. Uma boa solução para Cabo Verde, tendo em direção às características de Cabo Verde, é a forma de garantir, por um lado, que existe uniformidade de preços nas várias ilhas, e, como sabemos, o custo da chegada dos produtos às ilhas não é exatamente o mesmo. Cada ilha tem as suas especificidades relativamente à gestão dos produtos, e é também, simultaneamente, uma garantia de que os consumidores estão a pagar um preço justo, porque há uma entidade externa que, ao regular o preço e ao passar para o consumidor mensalmente os preços que são regulados, se dá a garantia que o consumidor está de facto a pagar um preço que é justo e um preço que permite o mercado funcionar sem sobressaltos. Para o responsável máximo da Enacol, Cabo Verde tem tido um bom ambiente de negócios, o que permite uma concorrência saudável entre as empresas do setor, até porque o crescimento deste tipo de atividade está atrelado ao comportamento da economia. Vejo bem, o ambiente de negócios funciona muito consoante o comportamento da economia, e a economia tem estado a ter um bom comportamento nos últimos anos, tem estado a ter bastante desenvolvimento, e de facto a nossa atividade está muito relacionada com o comportamento e com o desenvolvimento da economia, nomeadamente com a questão quer da produção de energia, quer da movimentação de pessoas. Havendo, enfim, algumas fontes alternativas de energia que vão surgindo no mercado, isso não deixa de ser mais um desafio para a nossa atividade, e de facto estamos convencidos e somos da opinião que há espaço para todos. No que diz respeito aos grandes desafios, ainda para o setor, Madalena fala em dois e destaca o que ele chama de desafios contínuos. Nós temos um desafio que é um desafio contínuo na nossa atividade, que é garantir a eficiência logística na distribuição dos produtos, quer na armazenagem, na recepção primária, com a capacidade de armazenamento e de recepção desses produtos, quer depois nas ilhas, com o transporte por navio, de forma a garantir, de facto, soluções de abastecimento sustentáveis e sem problemas a nível do mercado. Esse é um desafio contínuo, porque obriga e mobiliza muito recursos, desde navios, a equipas, a terminais de armazenagem, e há probabilidades de avarias, de problemas, de atrasos de mau tempo no mar, todo um conjunto de situações que surgem, de consumos anormais também numa ou noutra ilha, que por vezes também acontece. Esse é o desafio do dia-a-dia. Depois temos outros desafios também interessantes. Temos agora um desafio muito importante para o ano que se aproxima, 2020, que é a introdução a nível mundial da norma IMO 2020, que tem a ver com a introdução de um novo produto, ou de um produto que é o fuel, com um teor de enxofre muito mais baixo do que aquele que é comercializado neste momento, e que vai ser utilizado por toda a Marinha Internacional. Como sabemos, o bunkering é uma atividade importante das distribuidoras petrolíferas em Cabo Verde, e nós temos que estar preparados, quer em termos de armazenagem, quer em termos da oferta desse produto, para, no início do próximo ano, podermos comercializar e termos, mais que nada, termos este produto disponível para podermos oferecer aos nossos clientes, não só, esperamos nós, dos navios, da navegação marítima internacional, mas também depois para o consumo interno, aqui na cabotagem e, eventualmente, até na produção de eletricidade. O mecanismo de fixação de preços dos combustíveis no nosso mercado pressupõe, desde logo, o alinhamento de um conjunto de parâmetros e métricas que permitem ao regulador garantir a sustentabilidade dos operadores e defender os legítimos interesses dos consumidores.
Assim, para explicar-nos como é que funciona o modelo de fixação de preços dos combustíveis, convidamos o engenheiro Carlos Ramos, coordenador do setor dos combustíveis na ARMA, a quem cumprimentamos e agradecemos pela sua disponibilidade. Olá, Sr. Engenheiro. Para iniciarmos a nossa conversa, diga-nos como é que funciona a atividade petrolífera em Cabo Verde. A atividade petrolífera em Cabo Verde é de downstream, ou seja, de comercialização e distribuição dos produtos petrolíferos, visto que nós não temos nem a atividade de refinação e nem da produção de petróleo. A atividade de comercialização e distribuição dos combustíveis inclui a importação, a armazenagem, o transporte, a distribuição e a venda ao retalho dos produtos petrolíferos. A Enacol e a Viva Energy são as duas operadoras que operam nesta atividade, que têm, por meio de um contrato firmado com o governo de Cabo Verde. Senhor Engenheiro, para que os consumidores lá em casa possam perceber, explica-nos como é que funciona a fórmula de cálculo dos preços máximos de venda dos combustíveis. Há dúvida, de certeza, e gostaríamos de ouvir como é que é calculado o preço dos combustíveis. De uma forma sucinta, o governo de Cabo Verde, em 2009, publicou o Decreto-Lei 19/2009, que estabelece a fórmula de preço dos produtos petrolíferos no nosso mercado. No seu artigo 7º, diz que o preço de venda ao consumidor deve ser pelo custo de importação, custo da logística, custo de distribuição, mais o IVA e mais os outros impostos e taxas. O que é custo de importação? Custo de importação é o preço, é o que nós compramos, é o preço dos produtos no mercado internacional, mais o transporte marítimo internacional até chegar às descargas primárias que temos aqui em Cabo Verde, e temos também os impostos aduaneiros, mais custos adicionais como custos com despesas bancárias e custos com despachantes, esses pequenos custos também que fazem parte do custo de importação. De seguida temos o custo da logística, que inclui toda a armazenagem em todas as ilhas, mais o transporte marítimo entre ilhas. Depois temos o custo de distribuição. O custo de distribuição é o custo que nós temos desde a instalação da armazenagem até o cliente final. E inclui-se a isso também a comissão dos agentes. Depois temos o IVA, que é um imposto sobre o valor acrescentado, mais as outras taxas e impostos. Outras taxas e impostos, temos a taxa Enapor, que é a taxa que se paga pela utilização dos portos. Temos a taxa de manutenção rodoviária, que é 8 escudos para a gasolina e para o gasóleo vendido nas bombas. E temos a taxa de segurança marítima, que entrou em vigor desde janeiro deste ano. A ARMA acaba de fixar novos preços dos combustíveis. Qual é o peso que cada parâmetro da estrutura de custo dos combustíveis tem no preço, por exemplo, na venda ao consumidor final? Para responder à sua pergunta, trouxe aqui um gráfico com o peso relativo dos parâmetros no preço máximo de venda da última atualização de 1 de setembro deste ano. Então, no gráfico podemos ver os custos de importação, da logística, da distribuição, o IVA, mais outros impostos e taxas. Nós temos em laranja o custo do produto, ou seja, custo de importação. Em azul temos o custo da logística, em verde temos os custos da distribuição e em amarelo o custo do IVA e em roxo os custos, outros impostos e taxas. Para exemplificar, temos aqui o gasóleo normal, que é o gasóleo vendido nas bombas. Podemos verificar que, se considerarmos que o preço é 100 escudos, né, temos 55 escudos é o preço do produto, o custo da logística é 8,62 escudos, o custo da distribuição é 15,58, o custo do IVA é 11,97, outros impostos e taxas correspondem a 8,21%. Como podemos ver nesse gráfico, a exceção do butano, o peso maior nos custos dos produtos petrolíferos é no custo com a importação. Senhor Engenheiro, habitualmente os consumidores dizem que os preços dos combustíveis estão sempre a aumentar e que nunca baixam. Esta afirmação faz sentido ou nem por isso? Os consumidores reclamam sempre que os preços só aumentam. Mas se analisarmos esse gráfico, poderá ver que esse gráfico nos mostra
a variação dos preços fixados pela ARME desde 1 de setembro de 2018 até 1 de setembro de 2019. Temos em vermelho o custo da gasolina, o preço do gasóleo, e em azul o preço da gasolina. E podemos ver que há uma subida e descida, tanto para o gasóleo como para a gasolina. Isso depende muito do parâmetro CP que nós falamos há pouco. Ou seja, isso depende da flutuação dos preços no mercado internacional. O parâmetro da logística e o parâmetro da distribuição são fixos por um período de tempo, ou seja, que normalmente é de 5 anos. Portanto, esses parâmetros não variam, então o que varia, na verdade, com as atualizações é o custo de importação. E toda essa cadência de subida e descida depende efetivamente das flutuações no mercado internacional. Obrigada pelos esclarecimentos, Sr. Engenheiro. De que forma o custo real dos produtos petrolíferos no mercado externo reflete no preço final de venda aos consumidores? É praticamente direta o reflexo dos preços. Se há aumento, nós temos aumentos aqui em Cabo Verde, no nosso mercado. Se há um abaixamento de preço no mercado internacional, é refletido diretamente no preço também final de venda aqui no nosso mercado. Este gráfico ilustra mais ou menos a variação ao longo de 10 anos, desde 2008, é uma média anual dos preços, a variação do custo internacional com o custo nacional. Nós temos em laranja o gasóleo e em amarelo o gasóleo no mercado internacional e em amarelo o preço do gasóleo no mercado nacional. E pode verificar que a variação é praticamente idêntica. Se temos uma subida da cotação, também temos um preço interno mais caro. Se temos uma descida, como ocorreu em 2009, também temos um preço mais baixo no nosso mercado. Então, isso demonstra claramente que a variação de preço no nosso mercado, pode-se ver ao longo dos 10 anos, reflete exatamente a flutuação no mercado internacional. Senhor Engenheiro, mas como é que explica essas variações nos mercados internacionais? Há vários fatores que influenciam os preços no mercado internacional. Desde já, começamos pela estimativa da procura mundial do petróleo. Quando há maior procura, maior o preço. Quando há uma diminuição de procura, há uma diminuição de preço. Temos também a procura dos grandes consumidores. Por exemplo, a China, a Índia e os Estados Unidos são os grandes consumidores dos produtos energéticos, de modo também a procura desses países também influem no preço do mercado internacional. Temos a oferta global do petróleo, que é influenciada sobretudo pelos países da OPEP. Ou seja, qualquer política de produção da OPEP influi também nos preços no mercado internacional. Diminuindo a produção, aumenta os preços, aumentando a produção do petróleo, também temos uma diminuição de preço no mercado internacional. Temos a capacidade de refinação. Às vezes, o clima, por exemplo, pode influir na refinação dos produtos petrolíferos. Por exemplo, no Golfo do México é uma área que é muito propensa a ter tempestades e furacões, e também tem lá refinarias e também tem poços de produção de petróleo. Por exemplo, uma tempestade ou um furacão, ao passar por essa região, pode, de certa forma, condicionar o fornecimento tanto do petróleo ou a capacidade de refinação de determinadas refinarias. Acontecendo isso, o mercado reage automaticamente. Vamos ter menos produto, menos produção, então o mercado reage respondendo, dizendo, ok, o preço aumenta. Também temos os estoques de petróleo. Quase todos os países fazem estoque de petróleo. Quando esses estoques diminuem, quer dizer que vão ter que procurar mais. Então, também isso influencia na procura. E também quando tem um estoque bom, quer dizer que vai ter menos consumo, menos procura, ou seja, desta forma também temos uma diminuição do preço dos combustíveis. E, por último, as tensões geopolíticas, ou seja, qualquer instabilidade que ocorra nos países, sobretudo produtores de petróleo, isso influi diretamente no preço dos produtos do crudo no mercado internacional.
Senhor engenheiro, alguns automobilistas com quem falamos reclamam-se da má qualidade de gasóleo. Que avaliação faz das qualidades de gasóleo que consumimos aqui? Eu não diria que temos má qualidade de gasóleo. A qualidade dos produtos petrolíferos depende da sua especificação. No caso do gasóleo, nós temos gasóleos com alto teor de enxofre e com baixo teor de enxofre. E a nossa legislação permite que tenhamos um gasóleo com alto teor de enxofre e que a maioria das máquinas que nós utilizamos utiliza perfeitamente esse gasóleo. Mas os carros modernos que nós temos atualmente no nosso mercado trabalham com baixo teor de enxofre. E por esta razão, a ARRE está neste momento a desenvolver um estudo para verificar a viabilidade da introdução de gasóleo de baixo teor de enxofre, que de facto daria uma maior qualidade de gasóleo, sobretudo para os motores mais modernos. Obrigada. Qual tem sido o papel do governo na fixação dos preços dos combustíveis? O governo traça as políticas setoriais e a entidade reguladora independente, no caso a ARME, executa essas políticas. E para finalizar a nossa conversa, diga-nos quais são os produtos petrolíferos regulados em Cabo Verde. Nós temos um conjunto de produtos que são regulados e também temos produtos que não são regulados. Os produtos regulados temos o gás butano, temos a gasolina, temos o petróleo, temos o gasóleo vendido nas bombas, o gasóleo para a produção da eletricidade, o gasóleo utilizado na marinha, temos o fuel 380 e o fuel 180, que é utilizado maioritariamente para a produção da energia elétrica. Esses produtos são regulados. E os produtos que não são regulados são o jet A1, que é o combustível para a aviação, temos a gasolina da aviação, também não é regulada, temos os lubrificantes, os betumes, também não são regulados. Esses têm preços livres no mercado. Sr. Engenheiro Carlos Ramos, muito obrigada pela sua presença no programa. Nós é que agradecemos. E obrigada por ter respondido a questões pertinentes. A caminhar para o fim de mais uma edição do Regulação da Economia, deixamos-lhe agora com a Bela Morna com Sabor a Fado, intitulada Ondas Sagradas do Tejo, num dueto entre Marisa e Tito Paris. Ondas sagradas do Tejo, deixa-me beijar as tuas águas, deixa-me dar-te um beijo de mágoa, um beijo de saudade, para levar ao mar e o mar à minha terra, para levar ao mar e o mar à minha terra. Minha terra é aquela pequenininho, é Cabo Verde que ele tem de meu, aquele que na mar ser menino, é filho de oceano, é filho de céu, terra da minha mãe, terra da minha tio. Nas tuas ondas cristalinas, deixa-me dar-te um beijo, na tua boca de menina, deixa-me dar-te um beijo, um beijo de mágoa, um beijo de saudade, pra vou levar mais, levar minha terra, para levar ao mar e o mar à minha terra.
voz ondas cristalina, deixa-me dar-te um beijo na tua boca de menina. Deixa-me dar-te um beijo, um beijo de mágoa, um beijo de saudade. A boa leva a mão e mais leva a minha terra para levar ao mar e o mar à nossa terra. A boa leva a mão, leva a minha terra para levar ao mar e o mar à minha terra. E desta forma chegamos ao fim de mais um Regulação da Economia, um programa da ARME, onde o rigor e a ética de informação sobre os setores regulados são o nosso compromisso. Gratos pela atenção dispensada, marcamos um novo encontro consigo para daqui a 15 dias. Até lá, fique bem. A economia é desafio de todos. Nisso, a regulação é um conceito vivo e fundamental.